Vamos à nossa Ana Paula Rodrigues. E aí, Ana, Bem, como é que gente, você tá? Bom dia. tô bem, bom dia. Só que aquelas duas brasileiras presas na Alemanha não estão bem, não. Estão muito mal e estão cada vez mais aflitas, né? Porque a gente não tem uma certeza, um prazo de quando que a situação delas vai ser definida. O ouvinte da Rádio Bandeirantes está acompanhando esse caso aqui com a gente já há alguns dias. A gente está em cima desse assunto. A personal trainer Katina Bahia e a veterinária Jane Paulin foram vítimas de um golpe que foi descoberto no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Funcionários de uma empresa terceirizada, contratada pelo aeroporto, trocavam as etiquetas das malas. Colocavam as etiquetas com o nome dos passageiros em malas cheias de drogas, na expectativa de que passasse ali sem que ninguém percebesse, chegasse a um outro país e aí uma pessoa da quadrilha resgataria a mala com as drogas. Só que lá na Alemanha foram os nomes dessas duas mulheres que foram colocados nas bagagens com 40 quilos de cocaína. A polícia alemã identificou as drogas no raio-x das malas e as duas, a Katina e a Giane, foram presas. Estão presas há mais de um mês, esperando a definição sobre a situação delas. Até agora, elas estão na penitenciária feminina de Frankfurt. Já há imagens da Polícia Federal Brasileira, do aeroporto de Cumbica. Uma operação que foi deflagrada na semana passada prendeu parte dessa quadrilha. 7 funcionários que faziam parte dessa quadrilha foram detidos. E até agora, a polícia alemã não decidiu, Agostinho, o que fazer com essas duas. Eles querem, além da palavra da Polícia Federal Brasileira, a palavra do Itamaraty, querem que o governo federal entre nessa negociação e a análise das provas que podem inocentar essas duas brasileiras podem levar pelo menos mais 2 semanas para serem finalizadas. E aí a gente está falando de 2 semanas para analisar a prova, mas não sei quanto tempo até que essas meninas possam ser soltas. As bagagens delas já foram perdidas, as originais, né? Já foram, sabemos lá para onde, porque não estão identificadas. E imagina, 1 mês da vida perdida. Elas iam tirar férias de 1 mês na Europa e estão há 1 mês presas por um crime que é gravíssimo, que é tráfico internacional de drogas. E a justiça brasileira está tentando intervir de alguma maneira para ver se acelera o processo de liberação dessas duas mulheres. Um absurdo mesmo, né? Um absurdo mesmo. A gente vendo as imagens que foram disponibilizadas, né, pelo circuito interno do aeroporto de Guarulhos, estão falando do principal aeroporto do país, um dos maiores do mundo. Em movimentação, está entre os maiores do mundo mesmo. Sem dúvida. Não dá para acreditar. Não seria possível, não daria para aceitar em lugar nenhum do mundo. A bagagem das pessoas sendo transferidas para lá e para cá, mudam a etiqueta, sendo gravado com o circuito interno. Olha, é de escandalizar. E aí eu vou fazer um comentário que eu acho que não é exagero, não. Será que foi a primeira vez que fizeram isso? Será que foi a primeira vez que esse esquema, que envolve pelo menos 7 funcionários que já foram afastados e presos, será que é a primeira vez que eles fazem isso? Será que é só no aeroporto de de Guarulhos que acontece isso? Enfim, alguém vai ter que responder por isso. Acho que a gente vai ter que rever todo o protocolo de liberação de bagagens, de despacho de bagagens. Temos que rever do começo ao fim. Porque não é possível, porque aparentemente tem gente do aeroporto envolvido, tem gente da companhia aérea envolvida, então assim, é um esquema pesadíssimo. E tem gente que ainda não foi identificada, né? As 2 malas que chegam, segundo a polícia, com as drogas, foram trazidas por 2 mulheres que não foram identificadas. Então tem muita coisa para ser descoberto ainda. Vou pedir para a Ana ficar aqui com a gente mais um pouquinho, porque a gente está em contato agora com a doutora Luana Provásio, que é advogada das brasileiras, da Katina e da Giane. Doutora Luna Provásio, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para a senhora. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre esse pesadelo que as 2 brasileiras estão passando lá na Alemanha. E de fato, ontem está ficando cada vez mais claro, né, para a imprensa como a quadrilha agiu. A Polícia Federal deu detalhes sobre como a organização criminosa funcionava dentro do aeroporto de Guarulhos. Agora, realmente, a Justiça aqui do Brasil encaminhou no dia 6 todas as provas que estavam ainda pendentes para a Justiça alemã analisar a possibilidade de soltura delas. Então, foi encaminhado no dia 6, mas infelizmente veio logo em seguida o feriado.
Lá na Alemanha também hoje é feriado, então até o momento não teve nenhum andamento na análise dessas provas pela justiça alemã. Doutora, nesse momento, dá para se dizer que a justiça alemã já recebeu o que foi passado pela Polícia Federal aqui no Brasil e, com base nisso, já tem um prazo aí para a soltura das brasileiras? Sim, nós fomos informados que a justiça alemã já recebeu, mas eles ainda não começaram, de fato, a análise das provas. A nossa expectativa é no seguinte sentido: caso o Ministério Público alemão de ofício, analise as provas, os vídeos, e considere que está suficiente, que está aprovada a inocência, ele tem essa prerrogativa de imediato solicitar a soltura delas, né, a liberdade delas. Caso o Ministério Público não opte por fazer isso de ofício, aí nós, como advogados, vamos ter que ainda agendar uma nova audiência de custódia, e que essa audiência pode acontecer nos próximos 15 dias ainda. Então, nossa expectativa é que isso aconteça de imediato pelo Ministério Público alemão, dada a repercussão que o caso tomou, inclusive lá na Europa, mas sim, ainda tem essa possibilidade de demorar cerca de mais 15 dias. Doutora Ana Paula Rodrigues falando, bom dia para a senhora. O grande problema hoje qual é? É essas provas definitivamente chegarem às mãos das autoridades alemãs. As autoridades alemãs não estão acreditando na investigação da Polícia Federal, porque a gente está falando de um assunto que está se desenrolando publicamente há pelo menos uma semana e meia. Agora, que isso já é de conhecimento da Polícia Federal, que a investigação está em andamento, tem bem mais tempo. E elas estão presas há mais de um mês, né? Então, onde é que está o nó dessa questão que não é possível desatar e acaba levando essas moças a continuarem detidas? Perfeito. Essa nossa percepção também, como advogados, a família também tem essa percepção. Aqui no Brasil, o andamento da investigação foi muito rápido pela Polícia Federal. Eles agiram de forma muito proativa, rápida, conseguiram produzir todas as provas. O que está pendente, o que é demorado, de fato, é na justiça alemã. Nas oportunidades que os advogados alemães tiveram para conversar com o juiz e com o promotor do caso, ambos dizem que esse é um crime considerado muito grave na Alemanha e que, por isso, eles precisam ter muita clareza sobre, então, se não foi elas, quem que foi. Porque, de fato, qual foi a informação que a justiça alemã teve para prender? Na hora que eles identificaram a bagagem com drogas, estava no nome, né, da etiqueta, no nome delas. Então, é um indício que seria elas. Então, com base nisso, eles prenderam elas preventivamente. Mas, assim, no aspecto aqui do Brasil, a gente questiona, assim, o fato da justiça alemã não ter tomado mais cuidados antes de ter prendido. Porque numa análise básica, assim, de início, dá para perceber que elas não têm perfil. Toda a polícia, inclusive a Interpol, consegue fazer a análise dos passageiros e saber, enfim, em poucos minutos consegue saber onde que a pessoa mora, a condição financeira dela, como que ela comprou a passagem, com quanta antecedência ela comprou. E no caso das meninas, elas compraram ano passado, com mais de 8 meses de antecedência. Elas passariam 20 dias viajando. Então, assim, se a justiça alemã tivesse tido um pouco mais de cuidado de analisar o perfil delas, de ter, por exemplo, inclusive considerado o fato do comprovante do despacho delas ter o peso diferente da mala que estava com as drogas, isso tudo teria evitado essa situação constrangedora das duas estarem presas até hoje. Então, nossa perspectiva é nesse sentido. A justiça alemã, de fato, tem sido muito burocrática. Doutora Luna Provazzi, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. A gente vai seguir logo acompanhando esse caso, que envolve duas brasileiras, a Kátia e a Jeane. Vamos torcer, né, para que esses prazos sejam abreviados e que elas voltem o mais rápido possível. Muito obrigado e até a próxima, doutora. Até, obrigada. Tchau, tchau. Terrível.